Aí, ó, mais um perfil de futebol postou aquela estatística que fez a torcida do Bahia SAF surtar comigo, ficar cacarejando nos comentários. Fez aí um bocado de influenciador do Bahia fazer react, alguns puxa-saco também fazer react. Tá aí mais uma vez a estatística mostrando que o Vitória é um dos times, né, o segundo time do Brasil com maior aproveitamento em clássicos no século. 38 vitórias do Vitória contra 31 vitórias do Bahia. Então tá aí, tá, rapaziada. Aí os torcedores das Galinhas do Dique e do Tororó que ficaram putos quando eu trouxe, isso é só uma informação, é só uma estatística, um fato. Não é pra ficar bravo comigo. Pessoal, quero pedir pra vocês já deixarem um like nesse vídeo. Sempre tendo no like, porque esse vídeo aqui eu vou falar algo muito importante, talvez um pouco polêmico, mas eu preciso falar sobre o assunto. Eu sempre tento falar sobre assuntos que eu vejo que acabam sendo normalizados e poucas pessoas tocam naquele assunto. Vocês estão com a sensação de que o Bavi tá ficando cada vez mais chato, cada dia mais chato, cada dia com menos cara de Bavi? Talvez os torcedores mais novos não saibam do que eu tô falando, porque não tenham vivenciado, então não tem essa referência. Mas eu tô sentindo que cada ano que passa o Bavi tem ficado menos com cara de Bavi, os clássicos estão perdendo aquela atmosfera que tinha de clássico, não tem mais aquele mesmo folclore, não mobiliza mais tanto a cidade como mobilizava antes. E eu acho que isso tem a ver com algumas questões. É sobre a principal delas que eu quero falar, mas acho que uma dessas questões tem a ver também com a mudança de perfil do torcedor do Bahia SAF. Houve uma tendência à elitização ali, trouxe uma galera totalmente sem identidade com o clube. O próprio fato do clube ter se tornado uma filial de um clube inglês, né, acabou fazendo perder as raízes da identidade do time. Isso faz o torcedor do Bahia SAF ter ali um perfil muito mais de cliente do que de torcedor, sabe? Mas acho que isso é só um dos detalhes. Acho que o principal fato que tem acabado com os clássicos Bavis, a atmosfera do clássico Bavi, é a decisão da torcida única, que começou em 2017 e perdura até hoje, 9 anos. Em 2027 vai fazer 10 anos desde que foi estabelecida aí a recomendação, que não é uma recomendação no final das contas, é uma imposição, né, de torcida única. E eu acho que quando do Vitória, que aí nunca tiveram contato com esse clássico de duas torcidas, sabe? Agora tem um detalhe. A impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho, não. Eu tenho certeza que isso é um assunto, uma pauta muito mais defendida pela torcida do Vitória do que pela torcida do Bahia e institucionalmente pelo Vitória do que pelo Bahia. E eu vou explicar para você por que é que o Bahia SAF, tanto o Bahia SAF quanto a torcida do Bahia SAF, são peremptoriamente contra a volta das duas torcidas. E não é porque eles estão preocupados com violência, né? Não é como se o torcedor do Vitória não se preocupasse, o torcedor do Bahia não se preocupasse. Não existe isso. Todo mundo sabe que a violência é um problema. Houve uma ascensão. O fato não é esse, mas às vezes o torcedor do Bahia, para esconder o real motivo, ele diz que ele está preocupado com a violência. Mais uma coisa que a gente vai desmontar hoje, a gente vai desconstruir. Mais uma vez, não esquece de deixar o like, deixa o hype, porque esse vídeo vai ser muito importante. E eu peço que vocês ouçam de mente aberta. Muita gente já tem uma opinião formada sobre isso. E às vezes todo mundo está defendendo a mesma coisa, mas só pensa por um viés diferente. Eu sei que é polêmico vir na internet hoje, é assim, defender a volta das duas torcidas, porque hoje, exatamente hoje, faz uma semana que houve um incidente gravíssimo, uma agressão a um torcedor, que reacendeu nesse debate. E as pessoas, tá vendo aí que não pode ter duas torcidas. E, gente, eu acho que a gente tá olhando pelo prisma diferente. Eu acho que o fato de ter ocorrido aquele incidente é o contrário, ele prova justamente que a torcida única não é a solução. Temos 9 anos de torcida única. Quantas brigas, quantas agressões houveram? Há muitas até fora de dia de clássicos, né? Que é o dia onde existe essa imposição.
E aí eu pergunto, adiantou de quê? Sabe? É justamente por isso que eu quero levantar esse questionamento. Acho que é na contramão. Quando as pessoas dizem, ah, tá vendo que não pode, é aí que eu pergunto, tá vendo que não adianta? Sabe? É, a torcida única não impediu esses incidentes de acontecerem. Como não impediu vários outros aí que ocorreram durante esses quase 10 anos. E eu acho que isso acaba sendo uma decisão ali preguiçosa do Ministério Público, né, do Estado, porque claramente incidentes como os que ocorreram recentemente mostram que o problema não é ter duas torcidas, o problema é a violência. É um problema social, um problema de segurança pública. A torcida única, eu acho que só mascara a violência, não resolve ela e nem ameniza. É... A violência é um problema social, sabe? Eu acho que não é uma exclusividade do futebol. Eu acho não, não é uma exclusividade do futebol. Futebol é um nicho onde a violência se desenvolve, como em todos os nichos da sociedade. Então, eu acho que torcida única é nada mais do que uma omissão do Estado. Ele não quer resolver o problema, não quer. Ah, a violência é um problema da natureza humana, não vai se resolver nunca, né? Primeiro é a coisa que a gente precisa entender. Enquanto a gente talvez não alcançar um estado evolutivo da nossa espécie, eu acho que a violência é inerente ao ser humano. Sempre vai existir a violência. O que o Estado pode fazer é controlar, amenizar e educar as pessoas para tentar criar ambientes coletivos que não germinem a violência, vamos dizer assim. Pô, falei bonito agora. É... Por isso que eu acho que isso só maquia, dá uma falsa impressão de que tá ajudando, mas não tá ajudando. Ah, Alex, mas a violência hoje está em outro nível. E realmente está. Isso aí eu não tenho o que contestar. E eu acho que de 2017 até então, a coisa tá muito mais forte no sentido de violência, tá muito mais tenso. Mas, gente, aí eu pergunto, isso impediu de realizar outros eventos de massa? Eu vou dar o exemplo clássico do carnaval. Carnaval leva cerca aí de 1 milhão de pessoas para as ruas todo dia, diariamente, num perímetro muito maior do que o perímetro de um estádio de futebol. Muita gente argumenta, ah, o problema não é no estádio, o problema é no entorno. E os entornos do carnaval? E o caminho até chegar na avenida? Então a pergunta que fica é uma pergunta clichê, mas a pergunta é essa: como é que o Estado consegue dar conta de um evento de 1 milhão de pessoas e não consegue dar conta de um evento de 30, 40 mil pessoas? Num perímetro controlado, sabe? Ali. Que o Estado tem inteligência para poder se focar de o problema é fora do estádio, as pessoas que estão pegando ônibus, pegando metrô. Algo que também acontece em carnaval. Mas o Estado tem inteligência para montar pontos estratégicos de segurança também nesse sentido, né? E outra coisa, em dia de clássico, os torcedores não vão deixar de ir para bares, não vão deixar de se agrupar em outros locais e vão estar desprotegidos nesses lugares também. O que é que impediria? Assim, torcida única, um grupo se reúne, um grupo de torcedores do Vitória se reúne para assistir um lugar, um grupo de torcedores do Bahia se reúne em outro lugar. Os torcedores estão expostos também, tão expostos quanto estariam num dia de clássico de duas torcidas. Então é isso, eu acho que às vezes se usam argumentos que não têm fundamento, entendeu? Voltando, por exemplo, carnaval, todo carnaval aí tem caso de briga, de violência, às vezes até de coisa pior, não vou falar pra não desmonetizar o vídeo. E isso não impediu o carnaval de continuar. Então eu acho que a torcida única é um engodo, sabe? É varrer o problema para debaixo do tapete, é desinteresse mesmo, sabe? Porra, quantas ações educativas o Estado fez, por exemplo, durante esses 9 anos, sabe? Quantas campanhas publicitárias, quantas medidas para tentar coibir violência ou educar, né, as pessoas. O Estado demandou, se ele quer resolver o problema, como às vezes aparece, né, as pessoas falando, não, que queremos a volta, mas precisamos ver, estamos interessados.
Que interesse é esse? Qual a campanha que foi feita? Porque eu não vi. Se teve alguma, realmente foi muito fraca porque eu não vi. E tem um fator principal, cara, que eu quero que você pense aqui junto comigo. Sabe o que é que eu acho? Eu acho que quanto mais o Estado mantém os torcedores comuns separados um do outro, mais ele tá reforçando a ideia de que o rival é um inimigo. Eu não sei se vocês concordam comigo. Mas quando eu mantenho, assim, pessoas de tribos diferentes, né? Separadas umas das outras, eu tô passando a mensagem que aquela pessoa é um inimigo, que eu não posso me juntar a ela. E eu acho que existe uma geração inteira de torcedores, né? Como eu falei no início, do Bahia e do Vitória, que nunca conviveram juntos. E eu acho que a mensagem que o Estado tá passando é justamente essa, que eles não podem conviver juntos. Então vai ter uma geração que vai crescer naturalizando isso, sabe? Reforçando essa ideia e passando essa ideia adiante. Vocês não acham que faz sentido, não? Essa, essa indagação? Tem uma matéria que eu gosto muito, né, no Bahia 26 a 5, eu sempre cito ela aqui, que mostra os torcedores do Bahia e Vitória interagindo ali nos entornos da arena, né? Da arena não, né? Da antiga Fonte Nova na época, que é, antes do jogo, né? Eu não vou postar aqui porque é uma matéria da TV Bahia, então eu posso acabar perdendo a monetização por esse vídeo. Então eu vou postar lá no. Vou postar lá para os membros, vou deixar postado para quem é membro do canal, vou disponibilizar esse vídeo para quem ainda não assistiu. Tá bom? Quem é membro pode ir lá que eu vou postar até antes desse vídeo aqui para já estar lá disponível. E é muito legal, bicho, aquela os torcedores do Bahia se sacaneando, brincando um com o outro ali, uns dando flechada, outros imitando o Saci. E, bicho, eu fico triste em saber que a gente talvez nunca mais possa ver uma semana como aquela, sabe? Dia de clássico. E que tem torcedores que jamais vão experimentar aquela sensação. Então, bicho, acho que nada justifica não ter havido sequer um teste. 9 anos, uma década ano que vem. E sequer o Estado se esforçou para fazer um teste. Vamos testar um jogo aqui para ver se dá certo. Reúne as duas torcidas, sei lá, cria uma campanha durante a semana, sabe? Conversa as torcidas, avisa eles as punições que vão ter se for descumpridos acordos e tal. Mobiliza ali os agentes que controlam os eventos para criar uma operação que dê conta e faz um teste, velho. Sabe? Faz um teste. Nem isso, velho. É por isso que eu acho que é má vontade, sabe? Que nenhum teste fizeram. Pra pelo menos dizer assim, ah, vai lá, Deus livre e guarde, dá merda, falar assim, velho, não deu certo não. Vamos deixar do jeito que tá. Nem isso. Então é isso que, pra mim, passa a mensagem que o Estado, o Ministério Público, não tem interesse nenhum. Agora outra coisa. Aí eu vou voltar pro início do vídeo. Tem outra questão que eu acho que é um grande impasse para isso. Para isso acontecer, precisariam os dois clubes brigarem juntos, institucionalmente. Precisaria existir uma mobilização, um clamor popular por parte da torcida do Bahia e da torcida do Vitória. Mas a mensagem que o Bahia passa, e agora o Bahia passava, né? E o Bahia SAF passa agora, é que o Bahia nunca se interessou no retorno das duas torcidas. E embora eles nunca vão admitir isso, eles nunca vão admitir, isso pode ter a ver com o desempenho do Bahia e posteriormente com o desempenho do Bahia SAF com torcida única. Eu tava fazendo, eu gosto de sempre assim começar a fazer umas pesquisas e fazer um recorte estatístico. Eu lembro, eu sabia que o Bahia tinha muito mais Bavis na Fonte Nova desde a decisão da torcida única do que o Vitória. E eu sabia que o Bahia tinha mais vitórias na Fonte Nova do que o Vitória desde essa decisão. Porém, quando eu parei para reunir as estatísticas aqui, eu fiquei assustado, porque é gritante a diferença. E vou falar para vocês aqui agora. Eu fiz esse levantamento, passei a manhã toda aqui fazendo essa estatística. Antes da torcida única, vou falando da Fonte Nova, tá? Falando da Fonte Nova. Antes da torcida única, o Vitória fez 13 jogos
na Fonte Nova. 13 jogos. 13, é isso mesmo? É. Antes da torcida única, o Vitória fez 13 jogos na Fonte Nova. Vamos colocar assim, quando existia as duas torcidas, torcida do Bahia e Vitória na Fonte Nova, o Vitória fez 13 jogos. Desses 13, o Vitória venceu 7. Empatou 2 e perdeu 4. Antes da torcida única. Depois da torcida única, sabe quantos clássicos o Vitória ganhou no Barra, ou na Fonte Nova? Um. Desde 2017, rapaziada, o Vitória só venceu um clássico de torcida única. E sabe o que é mais incrível? Esse clássico foi em 2020. Naquela era da pandemia, acho que nem torcida tinha. Tinha em 2020 aquele que a gente ganhou de 2-0, que Ronaldo, ainda jogando pelo Vitória, foi o melhor do jogo. Acho que não, né? Acho que foi portão fechado, se não me engano. Ou foi torcida reduzida, eu não lembro agora. Eu tinha que ter feito esse levantamento antes do vídeo, mas não vou parar fazer agora. Vitória fez, deixa eu ver, 17 jogos na Fonte Nova. 17 jogos na Fonte Nova. E ele ganhou apenas um. Depois da torcida única. Eu acho que tem alguma coisa aqui nessa minha estatística que não tá batendo certo. Tá faltando um jogo. Porque. ah, é. Porque no meu cálculo aqui tinha 18 Bavis na Fonte Nova. Ah, não, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Já sei o que é. Já sei o que é, já entendi aqui o que é. 18 Bavis, porque tá contando aqui o de 2017. Porque o primeiro Bavis de 2017, gente, aquele que a gente ganhou com o gol de Cleiton Xavier e Canives, ali ainda tinha torcida, duas torcidas. Foi depois daquele jogo ali que veio a decisão da torcida única, então é isso mesmo. E aí vem o outro dado que vocês precisam saber, que desde a decisão da torcida única, tivemos 17 Bavis na Fonte Nova e 14 no Barradão. Ou seja, tivemos mais Bavis na Fonte Nova do que no Barradão. Eu tô viajando ou a torcida única, futebolisticamente falando, favoreceu muito mais o Bahia SAF do que o Vitória? Eu tô viajando ou esse pode ser um fato que o torcedor do Bahia é uma coincidência ou tem a ver com isso? Que é uma coincidência que só o Vitória se manifestou, só a torcida do Vitória, só as instituições do Vitória se manifestaram a favor durante esse tempo e o Bahia nunca se manifestou? Porque as estatísticas são essas. Antes da torcida única, o Vitória tinha de 13 jogos na Fonte Nova, 7 vitórias. Depois da torcida única, o Vitória de 17 jogos tem apenas uma vitória. Gente. O Vitória tem apenas uma vitória na Fonte Nova depois da decisão da torcida única. E se você ver a estatística de clássicos no Barradão, não tem esse desequilíbrio todo para dizer assim, tem a ver com a ascensão do Bahia durante sempre. Não. Quando você vai para a estatística do Barradão, você vê que tá equilibrado. Não há um distanciamento do Bahia em relação a isso, dos clássicos. Acho que tem a ver muito com o fato da torcida do Vitória não estar presente na Fonte Nova. O torcedor do Vitória fazia muita diferença na Fonte Nova. Fala aí o que, é que vocês acham. Qual a opinião de vocês sobre o assunto? Eu tô falando besteira? Vocês concordam comigo? Tem algo que vocês gostariam de acrescentar que eu não tenha colocado aqui na minha perspectiva? Fala aí a opinião de vocês. Tamo junto. Até o próximo vídeo.